Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino e vamos fazer uma meditação da palavra do Senhor. Fique atento, porque Deus pode falar contigo hoje e que nós podemos nos sentir mais responsável diante de Deus e responsabilizado pelas nossas ações e atitudes. Amém? Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, passa sol a chover. Cristo busca sua ovelha com amor, com amor. Pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés, o bom pastor, ó feridos, que horror, de descer os tenebrosos pedregais. É cansado de andar, mas ainda a clamar: ó ovelha minha, onde vós estáis? Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer enche logo o coração do bom pastor, decorrendo sem parar, de a ovelha abraçar e trazê-las ao seu ombro com amor, com amor. Ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Já em casa o pastor, ó jubila com dulçor pela ovelha desgarrada que achou. É assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, ó pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que o procura para salvar. Amém. O amor é tão grande, o amor de Deus é tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, tão eterno, tão sublime, que não há tinta para descrever esse amor. Se o mar fosse tinta e os céus fossem um papel, não a descreveria este amor. O apóstolo Paulo diz que não há altura, nem largura, nem profundidade que possa medir o grande amor de Deus. Me dado o prazer de trazer um assunto hoje muito pertinente ao nosso cotidiano, referente às Escrituras Sagradas,
que está registrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, mais expressamente no capítulo 4 de Gênesis e o versículo 9. Preste atenção, meu irmão. Se você quiser enviar para alguém, envia. Se você quiser salvar, salve. Se você quiser fazer uma crítica construtiva, faça. Fica ao seu critério. Se quiser se inscrever, se inscreva. Fique à vontade. O Senhor é contigo. 4 e 9 de Gênesis, uma palavra bastante conhecida. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu, e ele disse: não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Tem duas grandes perguntas iniciais. Primeiro, Deus pergunta para Adão: Adão, aonde estás? E Adão teve que dar uma resposta. Eu ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. E agora a segunda grande pergunta que Deus nos faz. Talvez a mesma pergunta que Deus fez para Adão, que era o símbolo de todo ser vivente, do homem existente. A palavra Adão quer dizer o homem existente. A existência de um viver na terra. Adão. Eva, mãe de todas as nações, seria a doadora do primeiro ser vivente. Talvez essa tarde Deus já comece a falar comigo e contigo: Adão, aonde estás? Meu irmão, aonde estás? Te coloca diante do Todo-Poderoso e tenta ouvir a voz de Deus. Adão, aonde estás? Como estás? Talvez escondido? Talvez fugindo? Talvez com medo, porque ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Mas porventura não diz a palavra de Deus que Deus conversaria falava com Adão todos os dias no cair da tarde? Deixamos essa parte de lado. Agora a segunda grande pergunta veio para Caim, um dos filhos de Adão. Caim, onde está teu irmão Abel? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão, querendo se esquivar? Assim como Adão tentou se esquivar, todos nós tentamos nos esquivar. Arrumar um superfúgio para as nossas atitudes e ações. Colocar sobre nós um escudo de aço, um guarda-chuva de aço, para que nós não sejamos atingidos com uma verdade santa e poderosa, que é a voz de Deus em nosso subconsciente, nosso consciente, nosso ouvido, nossos olhos, através das nossas ações. Não quero aqui condenar ninguém, em absurdo. Quero trazer por dentro da palavra de Deus ordenado pelo Espírito Santo. Uma palavra que nos conscientiza de que nós temos que prestar conta diante de um Deus que vê todas as coisas. Talvez Caim pensasse, ou naquele momento nem tivesse a imaginação, de que os olhos do Senhor estão sobre todos na face da terra. Davi disse: para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, aí estás. Se descer às profundezas da terra e até ao inferno, a Seol, ali também estás. Se pegar as asas da alva e a extremidade do mar, ali também estás.
certamente que a escuridão vai me esconder de ti, mas a escuridão e a luz para ti são as mesmas coisas. Então não temos que nos escapar diante do olhar de Todo-Poderoso e diante da palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, ali diante desse ato que nós temos lido, está uma sentença para o primeiro transgressor, não da lei dos 10 mandamentos, mas da lei da comunidade, da comunhão, da diaconia, da preservação da natureza humana, da imagem e semelhança de Deus. Ali é semeado no coração de Caim a primeira semente, a semente do homicídio, a semente da rivalidade, a semente da desunião. Salmo de número 133, se não me foge a mente. O salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, não união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Às vezes estamos unidos, ou melhor, às vezes estamos reunidos, mas não unidos. A gente constata isso. Quem é espiritual chega numa igreja, numa congregação, e vê aqueles louvores, aquela reunião, aquele ajuntamento de pessoas, e já sente pelo trabalhar do Espírito Santo se aquela igreja está somente reunida ou está unida. Se há do palco, do púlpito da igreja só para entretenimento, ou só para desincumbir de um ato ministerial ou pastoral, ou está transmitindo uma mensagem ungida pelo Espírito Santo e a igreja está recebendo. Não precisa gritar, dá glória, não precisa dizer, cutuca o teu irmão, não precisa, palma para Jesus. É espontâneo, porque ali há união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele dá um exemplo, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Agora, se nós pegarmos a barba de um homem qualquer, ela é esponjosa, ela é fofa. Os fiapos estão longe um do outro. Mas agora pega o óleo e derrama sobre a barba ou sobre o cabelo. Aquilo fica fininho, comprido. E agora tenta separar um fiozinho dali do meio. Ele está untado através do óleo. Assim era a comparação que o salmista faz para aqueles que estão unidos. Tenta separar. O provérbio diz que o cordão de 3 dobra. É mais difícil de arrebentar. É como óleo precioso que desce sobre a barba e desce até sobre a orla dos seus vestidos. Isso quer dizer, vai untando o corpo inteiro, vai isolando das bactérias. O óleo era um isolante, um repelente do mal que poderia atingir um corpo. Por causa disso, os pastores usavam o óleo para curar a ovelha. Untava óleo nas suas narinas, nos seus ouvidinhos, nas suas partes, para que um bichinho chamado micuim, invisível aos nossos olhos, menos que o borrachudo, aqui na nossa região se tem muitas vezes, ele penetra nas partes, na orelha, no ouvido e sobe e vai lá dentro, forma um antepe de um garrotilho, um sinusite,
E a ovelhinha começa a atrapalhar e não bebe água, não come e fica, porque vai nos olhos, vai nos ouvidos, vai no nariz, vai na boca. E agora o pastor que olha, vê que aquela ovelhinha está atordoada, o rebanho está inquieto, ele rapidamente coloca no redil e pega uma por uma, vai untando. E aquele bichinho, além de morrer, os outros vêm e grudam no óleo e não começa a proliferar. E durante 2, 3 horas, a ovelhinha já procura água, vai beber água, vai pastar e salva todo o rebanho. Mas não vai salvar com marretada, com estilingue, com pedra, como fez Caim. Usou de uma pedra ou de uma outra arma qualquer, não importa, mas matou o seu irmão. É como óleo precioso sobre a barra e desce sobre. É como o monte de Sião, diz o salmista Davi. Já mudei para lá, mas vou voltar novamente em nome de Jesus. O que era o monte de Sião? Um monte de 1000 e poucos metros de altitude, lá em cima tinha geleiras eternas. No topo daquele monte, e conforme vinha o vento oriental, ocidental, levava aquela garoa e regava o monte de Sião que estava embaixo, e vertia água pelos montes da geleira eterna que derretia, e adentrava no Rio Jordão, é nascente do Rio Jordão, e se estendia pelo deserto afora. Ali os pastores levavam seus rebanhos, porque a relva que estava ali, ela permanecia o ano inteiro. Podia em outros lugares haver deserto, mas ali em redor do Monte Sião, ali, ou melhor, do Monte Hermon, estava o Monte Sião. Ali, Deus ordena a bênção, fartura para sempre. O que quer dizer com isso, meu querido irmão? Quer dizer que aquele que tem um intelecto, aquele que está no topo, aquele que está em cima do púlpito, aquele que tem um QI mais alto, não deve humilhar aquele que está lá embaixo. E aquele que está lá embaixo não pode jogar pedra lá para cima, porque ele depende também do orvalho que cai de lá, da sabedoria, da unção, da revelação, daquilo que Deus deu, em todo sentido da vida. Mas a primeira arma que o diabo colocou sobre a face da terra, a desunião. Eu tenho pastoreado a igreja há muitos anos, eu tenho lutado sobre isso ali. Aonde vem um pequeno fogo, como disse Neemias, aonde vocês ouvirem o som da trombeta, para ali ajuntareis, e Deus pelejará por nós, não deixar o inimigo penetrar, não encontrar uma brecha no meio da congregação, no meio de uma família. Há um exemplo na Bíblia Sagrada, Samuel fala dos filhos de Davi, um chamado Amnon, e outro Absalão, e outra filha Tamar. Só que Davi teve várias mulheres, e esse Amnon inventou de ter uma paixão compulsiva por Tamar. E alguém aconselhou para ele, disse, você finge que está doente e pede para Davi, e Davi manda lá uma das suas filhas, essa filha que você disse que ama, e para fazer um guisado lá, um bolinho de qualquer coisa, e levar para você comer. E ele dizia, boa ideia. E se fingiu de doente o abençoado. E falou com Davi, Davi mandou, falou com a esposa, outra esposa, e outra esposa, sei lá quantas, 6 parece que tinha, e mandou a menina lá. Minha irmã, assim, Tamar. Era jovem, bela, virgem. Tinha um vestido de várias cores, simbolizando pureza, como José também recebeu umas vestes de várias cores, simbolizando pureza, integridade, moral. E quando ela chegou, pediu para fazer, ela ia fazer, mandou que os criados saíssem, e ficou só ele e ela. Vem cá, senta aqui ao meu lado, serve-me. E ela inocentemente fez aquilo. E ele pegou e abusou da sua irmã, co-irmã, como querer chamar. Filha do mesmo pai, porém de outra mãe. Jurando, fazendo juras de amor. Olha só.
abusou dela e depois rejeitou ela. E ela saiu chorando pela cidade. Tirou as suas vestes de pureza, colocou uma capa, poeira e cinza sobre a sua cabeça e saiu chorando e procurou a casa de um outro irmão dela, chamado Absalão. Absalão recolheu a sua irmã e ficou por muitos dias trancada ali, com vergonha, sentindo o opróbrio da maroteza de um endiabrado. Só que levou 2 anos. 2 anos. Entrou dentro do coração de Absalão um espírito de vingança. Eu vou me cobrar. Ele não vai perpetuar o mal. O mal não vai se perpetuar sobre Israel, e nem o inimigo sobre aquela vida. Eu vou liquidar. E disse para o seu pai Davi: pai, Deus tem me prosperado. É período de tosa das ovelhas. E quero fazer uma grande festa. Um almoço geral para a família toda. Meu pai disse: não, se eu levar todos os meus filhos e os meus criados juntos, você não vai, a despesa vai ser muito grande. Não, pai, vem. Não, deixa. Mas então permita que a mão venha. Não, tudo bem, vou falar com ele, vou mandar ele. Queridinho do Davi. Só que quando ele chegou na casa de Absalão, Absalão disse: não deixa faltar vinho no copo dele. E quando a galera tiver meio despercebida, que ele estiver bem alterado, pode sacrificar ele. Tira-lhe a vida. E assim fizeram os criados. Pode fazer que eu vou me responsabilizar. Não vai cair o mal sobre você, por parte do meu pai que era rei. E assim fez. Teve que fugir. Errante e vagabundo por 3 anos. Depois o seu pai usou de misericórdia e o recebeu no palácio novo. E a história continua. Mas acabou com a família. Espírito de vingança, de ódio. Por causa disso, Deus nos fala que devemos perdoar o nosso irmão. Veio a descendência de Caim, veio Lameque. Lameque disse: olha, eu bati e matei um porque me atingiu, outro porque fugiu de mim, outro porque me cuspiu, outro porque me... Só por causa disso. Eu já matei eles. Espírito de vingança herdou de Caim. Porque meu pai, Caim, foi vingado 7 vezes. Mas Lameque 70 vezes 7. Está ali na Bíblia Sagrada. Por causa disso, Pedro foi perguntar aos discípulos: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, querido. 70 vezes 7. Quer dizer, 7 é um ciclo. Daí começa mais 7. Daí começa 70. Não viu? Você está tão... Aí se torna um hábito. Perdoar se torna um hábito. Deixa essa parte de lado. Outra parte da palavra de Deus que fala sobre o perdão e sobre a vingança. Os irmãos de José. Os irmãos de José venderam José. Vocês sabem quantas vezes José foi traído e maltratado e preso e tal, e aquela luta toda. Mas o que Deus tinha prometido para José, olha, preste atenção. Às vezes podemos até ser usados pelo inimigo ou ver alguém que maltratou, desprezou, jogou fora alguém, mas não sabe que às vezes aquela pessoa que é vítima hoje, Deus tem uma promessa nele já do passado, do seu nascimento, como teve uma promessa com Samuel, e Deus tinha uma promessa com José. Seus irmãos sabiam, não eram inocentes dessa promessa, desses sonhos, dessas visões. Mas o diabo, querendo atrapalhar o projeto de Deus, como tenta atrapalhar na minha e na tua vida, vai trabalhar contra José. E Deus começa a trabalhar na natureza. Olha que Deus move a natureza. 7 anos vacas magras, 7 anos vacas gordas. Ou 7 anos vacas gordas primeiro, depois 7 anos vacas magras.
14 anos a fio, fora o tempo que ele estava aprisionado, fora o tempo que ele estava na casa de Potifar. E Deus trabalhando, a paciência, a presciência, a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. E agora haja aquela fome de 7 anos. Olha, aqui no Brasil vai acontecer um fenômeno chamado El Ninho, e todo mundo está alarmado, para estar aqui, para estar lá, isso, mas é só 3, 4 meses. Está todo mundo com a pulga na orelha. Imagina se fosse 7 anos, meus irmãos. E haja que Deus haja assim mesmo, para acabar com essa... para trazer para o ser humano que Deus está no domínio de todas as coisas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, eu perdoarei eles dos seus pecados e sararei a terra. É isso ali. Mas voltamos para os irmãos de José. E agora vem os irmãos de José, com a cola no meio da perna, como um cachorro jaguara, não sabendo o que está acontecendo, não sabendo que as mãos de Deus está tratando com eles. Olha quantas e quantas vezes, às vezes nós sofremos por falta de um perdão, ou porque Deus está pedindo para nós uma reconciliação. Eu conheci muitos pastores, que Deus me guarde, não quero tocar nos ungidos do Senhor, às vezes fizeram pelo um zelo extremo, mas por qualquer coisinha desprezaram os seus companheiros, os seus patrícios, os seus soldados. Eu conheci um que dizia assim, a ovelha comigo vai para o cepo. Eu digo, não existe, não existe. O cepo só vai para o animal, para o jumento, para a ovelha, não existe cepo, existe um redil. E esse, coitado, hoje está desviado, está fora dos caminhos do Senhor, porque ele queria tratar os outros como, deixa quieto. Quantos machucados, quantos feridos estão fora da igreja, esperando uma oportunidade para retornar. Uma porta se abriu, uma frestinha na porta para espiar para dentro o que está acontecendo. Como é que está a igreja, irmão? Está assim, está assim, está assim. Não tem coragem, não tem força para voltar. E os irmãos de José chegaram. Agora José vai fazer o teste com eles. Procura daqui, procura de lá. E vai procurando para ver se há neles um quebrantamento de espírito, uma sinceridade. E eu podia ler vários versículos da história de José. Mas o que eu via em todo aquele contexto, e vejo nesse contexto, de que está escrito na Bíblia Sagrada, que não é... A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É uma carta de amor escrita por Deus, direcionada a nós os homens. E cada vez que lemos essa carta, ela tem 3 mensagens somente: exortação, consolação e edificação. Que essa mensagem seja de consolação, ou edificação, ou exortação. E agora José se retrata aos seus irmãos e disse: para esse fim, para a salvação das vossas vidas, Deus me conduziu antes de vocês para cá. Aí caiu a ficha neles, o que nós fizemos com o nosso irmão José. E olha o mal que veio sobre a nossa vida. Deus moveu a natureza, meus queridos irmãos, por amor a um escolhido. Às vezes há falência numa empresa. Deus faz uma revolução. Eu fui orar para um senhor, num lugar chamado Curisco, o Alto Laranjeira, lá para cima de Itaió, município quase extremo com Santa Cecília, num canto lá, muitos anos atrás. Mas o irmão que me levou lá, o irmão Schmidt, não contou os detalhes. Vamos lá orar por ele, é um cadeirante. Presta atenção, já vai dar 30 minutos, meu Deus. Não cheguei nem a metade da mensagem ainda, daquilo que Deus colocou no meu coração. Cheguei lá e quando nós batemos, era um domingo de manhã, umas 10 horas, por aí, 10h30, veio uma senhora, nós viemos fazer uma visita para o senhor fulano de tal, podemos chegar? Pode. Ela abriu a porta,
E disse, espera um pouquinho que eu vou lá preparar ele, vou trazer ele. Não sabia a situação física dele. E ficamos ali conversando, ali na varanda. E de repente ela trouxe ele numa cadeira de roda. Eu olhei para aquele homem, um homem forte. Era um senhor de idade já, mas dava de ver que o físico dele era de um homem de muita luta. E nós começamos a cantar o hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com as nossas dores. E nos manda que levamos os cuidados ao Senhor. E começamos a cantar. O irmão Roldão com a sua gaitinha, outro irmão com sua viola, e eu com a harpa cristã. E eu notei naquele homem que ele começou a tremer. Deus tocou no coração dele. Eu sentei num banquinho assim, perto da cadeira de roda dele, olhando bem nos olhos dele, e comecei a falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. E Deus me ministrou através do perdão e a graça regeneradora através da palavra de Deus, do Espírito Santo. E ele começou a descer as lágrimas. O Senhor está trabalhando nessa mente, porque ele não falava também. Ele estava travado. Travado na cadeira de roda e travado com a sua mandíbula. Mas o olhar dizia tudo. E orei por aquele homem. Oramos mesmo, a glória de Deus desceu. Disse, olha, o senhor pode sair dessa cadeira ainda, liberto, curado, restaurado e servir ao Senhor Jesus. Vamos embora. Na estrada, o irmão Arthur Schmidt disse, o irmão não sabe passar desse senhor. O irmão não julga. Se você soubesse, você não ia falar nada. Talvez ia brotar dentro do teu coração uma ira, uma revolta. Por causa disso eu não falei nada, eu vou falar agora. Começou a falar que aquele homem, ele era um guerrilheiro. Os guerrilhas que eles diziam antigamente, da Revolução de 1930. A minha mãe sempre falava desses guerrilhas. E ele tinha um sobrinho em casa. Seu irmão deixou ali. E esse menino cresceu aos 16, 17 anos. Foi assistir uma reunião de crentes e aceitou Jesus. Quando ele chegou em casa e aceitou Jesus, ele disse, se você novamente vai lá para aquela reunião daqueles crentes, eu vou te cortar de reio. E o menino, impulsionado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, não sei como, continuou indo. E um dia ele sentiu falta. Ele sentiu falta e começou a bater no rapaz, de noite, no escuro. O rapaz tinha chegado meio tarde, numa reunião longe. E ele começou a bater sem dó nessa criança, nesse menino. E esse menino agarrou o mato. Naquele tempo era só um picadão, que eu bati em Santa Cecília, não sei quantos quilômetros dá. Eu sei que ele foi amanhecer o dia lá em Santa Cecília, pelo picadão afora, fugindo do tio. O que aconteceu com aquele menino, não sei. Mas só sei que esse senhor, se reconciliou, também não sei. Se foi salvo, também não sei. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou trazendo em discussão, aonde está o teu irmão? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Eu tenho que resumindo rapidão, para que você não se canse. O que aconteceu com o irmão do filho pródigo? O que disse o pai para os seus jornaleiros? Esse estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. E agora tem um filho, o irmão que está ali, mais velho. Parece que eu vejo os irmãos mais velhos na igreja, quando entra alguém sujo, despido, maltratado, ferido. E sempre tem aqueles irmãos mais velhos, o pastor vai dar chance para esse aí?
Não sabe que Deus muitas vezes já moeu ele lá fora e está trazendo para dentro do redil da casa do Senhor. Quando eu estou aqui não recebo nada, não recebo uma oportunidade para cantar, para isso, para aquilo, mas agora o pastor está dando oportunidade para isso, está chegando ali, esse é rebeliado. É assim que eles usam a expressão hoje em dia. Essa treva. E o pastor que é ungido, ou tem a unção, eu tenho a sensibilidade do perdão de Deus na sua vida também, que Deus já trabalhou na sua vida. Só pode entregar aquilo que recebe, se não recebeu, nunca pode entregar. Só pode entender o perdão de Deus aquele que já recebeu o perdão de Deus. Para aquela mulher pecadora, se Jesus conhecesse quem é essa mulher que está derramando o azeite, o óleo, o nardo em cima dos seus pés, enxugando com os cabelos. Se Jesus soubesse. Coitados. E Jesus começou a contar uma parábola, um exemplo ali. E Jesus disse, olha, aquele a quem muito ama, aquele a quem muito é perdoado, aquele a quem muito ama. Mas aquele que nunca foi perdoado não pode amar porque não recebeu perdão no seu coração. Essa é a moral da história. E agora aquele menino entra, o pai recebe, o outro mais velho fica todo revoltado, todo dengo. Mas o pai disse, esse estava morto, meu filho. Esse teu irmão estava morto, olha a expressão do pai, e reviveu. Estava perdido e foi achado. E ainda a conclusão da mensagem. Assim haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos queridos, em nome de Jesus, se não há salvação de almas, mas que há reconciliação do teu irmão que vem para a igreja, para a casa do Senhor, capengando às vezes, pedindo misericórdia, maltrapilho, sujo, descalço, quase nu. Eu sempre tenho dito, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo não me deixa parar. A igreja do Senhor é considerada como o restaurante de Deus. Vem o viajante lá de fora cansado, ele precisa de água, ele precisa de comida, ele precisa se alimentar bem. Aí ele sai novamente na sua jornada. Ou a igreja é que nem a UTI do Senhor, uma casa de saúde, vem enfermo, é feito o diagnóstico, e é dado o remédio, ele sai dali restaurado, renovado, sua pressão estável, sua corrente sanguínea trabalhando normal, respirando normal. Eu já posso andar. Às vezes vem numa cadeira de roda espiritualmente falando, vem mendigando. Se a igreja do Senhor hoje ouvisse o brado das ovelhas que estão feridas, machucadas lá fora, nós não ficaríamos parados em quatro paredes, pelo contrário, era todo mundo buscando, indo nas casas, principalmente quando se ouve o som da última trombeta. Será que o céu é só reservado para mim? Que eu tenho a petulância de não ir encontro de um irmão que está ferido, machucado? Ou é só para uma qualidade de pastores? Ou de presbíteros que chegam? Agora eu sou presbítero, agora é o diácono auxiliar que vai. Aquela irmãzinha do círculo de oração que vai. Não, eu já dou o meu dízimo para o pastor fazer tudo sozinho. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje eu deixo a pergunta dirigida por Deus, através do Espírito Santo. Onde está o teu irmão? Não responda como Caim. Não responda como Caim. Mas toma essa palavra e aceita em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe.